A Porto Seguro cresceu mais de 90% nos últimos anos, principalmente nos últimos meses. E hoje eu vou te trazer para dar uma olhadinha de perto nela, junto comigo, e entender se faz sentido ou não esse crescimento todo, se ela é de fato uma empresa que gera resultado para você enquanto acionista, ou se isso é só especulação do mercado. Será que faz sentido investir em Porto? Será que ela realmente é uma empresa tão boa assim, sendo que do outro lado a gente tem Caixa Seguridade, BB Seguridade? Bom, vocês podem observar aqui que a gente teve um crescimento bem mais acentuado de 2024 para cá. Se você pega aqui a cotação máxima, você vê que teve uma queda aqui de 19 para 22 e aqui de 22 em diante você observa um crescimento absurdo, especialmente nos últimos meses. Sendo que essa queda aqui de 21, 22 é super justificável e a gente já vai entrar no detalhe dela ao longo do vídeo também. Bom, lembrando que aqui a gente vai analisar a empresa de uma maneira didática, isso não é uma recomendação de investimentos, você deve sempre fazer as suas próprias escolhas, tá bem? Bom, você entrando aqui no ri.portoseguro.com.br, você consegue ver aqui o resultado, tá? A gente está ainda com o resultado do primeiro trimestre de 2025, a gente não tem ainda do segundo, mas como a gente está com um crescimento muito acentuado da cotação, eu quero já adiantar um pouquinho esse vídeo e fazer essa análise aqui bem superficial, nada muito complexo também, para vocês entenderem se de fato a Porto tem bons fundamentos, se há justificativa para esse crescimento de cotação ao longo dos últimos anos e meses. Então, selecionando aqui, ó, e clicando em download, você vai baixar nada mais do que esse arquivo aqui, tá bem? Bom, para a gente conseguir dar algum tipo de introdução aqui para você entender um pouco mais sobre a empresa, a Porto é sim uma empresa muito sólida, apesar dela estar em um setor muito difícil, de uma margem muito baixa, né, e de muita competição, que é principalmente a parte de seguro de carros, e mesmo assim ela consegue entregar resultados excelentes, sendo uma das marcas mais fortes do mercado se tratando de seguro de carros, tá bem? Ela é líder no segmento de seguros de automóveis, de seguro residencial e empresarial. E ela oferece vários outros serviços também, incluindo seguro de vida, patrimonial e assim por diante. Um outro ponto interessante é que ela trocou de nome recentemente, né? Então eu tô falando aqui Porto Seguro, mas na verdade o novo nome dela é Porto, pois ela quer focar também em ser uma empresa de outros serviços, como por exemplo serviços financeiros, né? Como cartão de crédito, conta digital, investimentos, empréstimos e assim por diante. Então o nome Porto Seguro não faz mais tanto sentido para ela nesse momento, já que agora nos últimos tempos ela está investindo muito aí em novas verticais, novas fontes de receita, né? Como por exemplo a vertical de seguro saúde, que é o Porto Saúde, ou por exemplo a vertical de banco, né, que é o Porto Bank. Isso é uma coisa muito legal, né? Uma das coisas que a gente mais busca, né, nas empresas, né, essa diversificação de fonte de receitas, porque isso, além de abrir novas possibilidades e aumentar os resultados dessa empresa, isso também gera mais segurança para a empresa e também para você enquanto acionista, pois caso ela perca ali mercado, perca market share, por exemplo, no ramo de seguros de modo geral, ela vai ter outras frentes para conseguir compensar esses resultados. Então, olhando esse documento aqui do resultado do primeiro trimestre, você consegue ver que todas as verticais estão com uma rentabilidade muito boa. Veja, por exemplo, que o seguro representou só 42% do total do resultado, né? Então ela é uma empresa que conseguiu virar essa chave de ter novas verticais em muito pouco tempo. Então veja que no primeiro trimestre de 2024 estava com 57% representando aqui e agora a gente está com 42%, né? Em segundo lugar, a gente tem o Porto Bank, que eu tinha mencionado anteriormente, com 26%. Ó, veja que vem crescendo, né, frente a 21% do primeiro TRI de 24%. Porto Saúde também crescendo, né, 24% contra 15%. E serviços aqui representando um pouco menos, mas ainda assim com um crescimento modesto. Então veja que mesmo dentro do segmento de seguros, quem está liderando aqui os resultados é o seguro de vida com 16% e o patrimonial com 10%. E o auto a gente teve um crescimento um pouco mais modesto aqui de 4%.
Como ponto negativo aqui, a gente teve um pequeno aumento, né, na taxa de sinistralidade, mas são 2 pontos percentuais aqui, não é nada para se preocupar, nada relevante, tá bem? Aqui no segmento de saúde, a gente está com 180 milhões de lucro, né? Então já dá para dizer que é um resultado super relevante para a empresa, né? E 192 milhões aqui na vertical de Porto Bank, né, que é de banco, cartão, consórcio, financiamento e assim por diante. Então, somando essas duas principais verticais secundárias, a gente está falando de algo em torno de 400 milhões de lucro vindo dessas outras fontes de receita. Serviços aqui a gente está falando de 54 milhões, é um resultado legal, mas ainda pouco relevante dentro de todo o resultado da empresa. Indo um pouco mais para baixo, o resultado financeiro veio super forte aqui, principalmente por conta da taxa de juros, tá? Nas alturas que a gente está vivendo agora. Pois para você que não sabe, a Porto Seguro não lucra só, e as seguradoras de forma geral, né, elas não lucram só com a venda de seguros em si, né? O que a gente chama de resultado operacional. Uma parte importante do lucro das seguradoras é o que a gente chama de resultado financeiro, que é basicamente o rendimento sobre o dinheiro que elas mantêm em caixa, né? E esse dinheiro em caixa ela naturalmente tem por conta de prêmios recebidos antecipadamente dos segurados, né, que ainda não foram usados para cobrir sinistro, né, e reservas técnicas de forma geral que elas são obrigadas a ter, né, para garantir que ela consiga pagar os sinistros futuros, né. Então esse dinheiro em geral ele é investido majoritariamente em ativos conservadores, como títulos públicos, né, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA e também uma pequena parte em ações e debêntures. Portanto, sim, aqui uma parte desse dinheiro investido pode sofrer com marcação ao mercado, ou seja, mesmo com a taxa Selic um pouco mais alta, se eles tiverem que vender esses títulos antes do vencimento, eles podem acabar perdendo um pouquinho de dinheiro com a marcação ao mercado, mas de modo geral o resultado financeiro costuma vir sempre mais alto em momentos de taxa Selic mais alta, tá bem? Olhando aqui para a DRE, a gente consegue ver que o lucro líquido foi bastante beneficiado em comparação ao primeiro TRI de 24, principalmente aqui por conta do resultado financeiro, né? Então veja que o resultado financeiro veio bem mais alto aqui no primeiro TRI de 25 em comparação ao primeiro TRI de 24 e isso acaba aumentando aqui bastante também o lucro líquido, tá bem? Mas o lucro operacional também foi superior, então tá tudo certo também. E nas outras verticais aqui o resultado veio também super forte, tá bem? Tanto a parte de saúde como a parte de bank. Então veja que saúde aqui, por exemplo, vem subindo 70% ano contra ano, um crescimento absurdo em comparação ao primeiro trimestre de 24 e o bank subindo aqui em torno de 30% também. E serviços, que nem a gente tinha comentado, também vem crescendo bastante, por enquanto ainda com um resultado não tão relevante no todo do resultado da empresa, mas também vem crescendo legal, tá bem? Descendo aqui um pouquinho mais, um ponto importante que eu queria tocar com vocês, aqui a gente está na página de seguro alto, tá bem? Observe que o share, que aqui está como mercado, mas esse nada mais é do que o market share, da Porto Seguro, se tratando de seguro alto, é em torno de 28%, tá bem? Ou seja, se tratando de seguro de carros, ela é utilizada por cerca de 28% dos usuários do Brasil. Ou seja, super relevante esse market share, sendo que a segunda maior seguradora do Brasil tem somente 18 de share, tá bem? Então, ela está bem à frente de todas as outras seguradoras no quesito de seguro alto, tá bem? É um pouco difícil, né, de ela aumentar muito significativamente no futuro, justamente por ser um mercado super concorrido, como eu falei antes, mas ele sempre costuma aumentar um pouquinho ano contra ano, pois acaba aumentando junto com a frota de carros, né, que naturalmente vai aumentando aqui no Brasil também, e por ela ter um serviço de qualidade, esse aumento acaba acompanhando esse aumento de frotas. Ela não briga, portanto, muito por market share, mas sim mantém e aumenta a qualidade sempre, né? O que acaba refletindo no que a gente chama de índice combinado, que no caso dela está na casa de 90%, né? Muito maior que as concorrentes. E aqui é um ponto muito importante para você entender. Índice combinado é um dos principais indicadores de eficiência de uma seguradora. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente consegue confirmar essa informação do índice combinado. Tá bem? Isso significa, basicamente, que para cada R$ 1 arrecadado, ela gasta 90 centavos para operar, ou seja, sobra 10 centavos de lucro técnico antes de considerar os resultados financeiros. Isso é um diferencial muito grande em relação a várias outras seguradoras. Índices abaixo de 100% significam que a seguradora tem lucro
técnico, né? Mesmo sem considerar os investimentos financeiros que eu falei lá em cima para vocês, que estão dando bastante resultado para ela também e para todas as seguradoras de modo geral. Já se o índice combinado estiver acima de 100%, significa que a seguradora depende do rendimento financeiro para ser lucrativa. O que não é um grande problema, mas se estiver abaixo de 100%, que é o caso da Porto, demonstra muito mais eficiência. Portanto, como o da Porto está aqui na casa de 90%, isso significa que ela tem forte disciplina de precificação, ou seja, ela não vende seguro barato só para ganhar mercado. Significa que ela tem boa gestão de risco, ou seja, menos sinistros, e tem um controle eficiente de despesas administrativas. E é justamente por isso que ela prefere manter aí a qualidade e rentabilidade ao invés de entrar em guerra de preços para ganhar market share, como fazem grande parte dos concorrentes. Normalmente a taxa de sinistralidade da Porto é sempre menor do que as seguradoras concorrentes, justamente porque ela consegue escolher a dedo melhor os clientes. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em resumo, ela não deixa qualquer um entrar. Se você, por exemplo, é uma pessoa que já bateu o carro muitas vezes, provavelmente ela vai te cobrar um preço muito alto e você vai acabar desistindo de fechar o seguro com ela. Então ela quer clientes realmente para não se incomodar de maneira geral. Se você olhar aqui no Fundamentei, você vai ver que até 2017 o resultado financeiro dela era muito maior do que o EBIT. Isso significa que ela ganhava mais dinheiro botando dinheiro para render, né, que é essa questão dos títulos que ela investe que eu falei anteriormente, do que efetivamente com as operações dela, tá bem? E como eu falei, a maioria das seguradoras vivem dessa maneira, mas se você conseguir virar essa chave enquanto uma seguradora, você consegue trazer muito mais rentabilidade, e veja que foi o que ela conseguiu fazer aqui a partir de 2018, especialmente, principalmente aqui a partir de 2020. Isso tem sim uma forte relação com a sinistralidade ter reduzido, já que as pessoas ficavam mais em casa, mas veja que ela não só manteve, como aumentou muito esses números aqui após a época de pandemia. Principalmente porque agora nos últimos anos ela vem diversificando aí a fonte de receitas dela, não tendo mais um foco somente em seguros auto. E sobre aquela queda lá na cotação entre 21 e 22, nada mais é do que uma reflexão da questão do lucro líquido aqui, que teve uma queda bem relevante, principalmente por ter sido o período em que o valor da tabela FIPE dos carros inflacionou muito. Então, se você viveu esse período aqui e você tem um carro, você lembra bem que a grande maioria dos carros nessa época aumentou o valor da tabela FIPE, o que é bem incomum aqui no Brasil. Ou seja, os clientes que compraram aqui um seguro nesse período pagaram um determinado valor pelo seguro, porém ao longo dos próximos meses a tabela FIPE desses carros aumentou muito. Então, quando houve sinistralidade, ela teve que pagar o valor da tabela FIPE, já não condizia com o valor que ela tinha cobrado do seguro. Mas esse foi um período que passou e a Porto soube trabalhar isso muito bem ao longo dos anos e já contornou isso de maneira surpreendente ao longo dos próximos anos. Por isso é importante você nunca olhar só para números, né? É importante você entender sobre o negócio da empresa que você está estudando, pois em determinados momentos da empresa ou do mercado, nesse caso, uma queda de resultados pode ser super justificável, né? E tá tudo bem. Mas veja aqui que o resultado, puxando um pouco mais de trás, é simplesmente sensacional, né? 14% ao ano de retorno. É muito bom. A gente está falando de uma empresa que vai chegar aqui muito provavelmente esse ano em 3 bilhões de lucro, tá? É uma empresa absurdamente sólida. Então, em resumo, é uma empresa excelente, muito sólida. Ela tem todas as vantagens que o investidor deveria buscar ao analisar uma ação, ao analisar uma empresa. Tem muita vantagem competitiva, tem market share excelente, tem uma marca muito forte, né? Isso justamente permite ela cobrar um preço mais caro pelos serviços dela, selecionar melhor os clientes, o que reduz a taxa de sinistralidade automaticamente. Os números, os resultados dela sempre em linha excelentes. O resultado financeiro sempre vem um pouco mais forte em épocas de taxas de juros mais altas aqui no Brasil, mas isso é uma característica de toda seguradora. Mas o mais importante, o resultado operacional veio super forte também, sendo que o grande destaque aí foi para o crescimento das novas verticais de saúde e banking, principalmente, né?
Portanto, apesar do seguro de carros ser um setor com alta concorrência e com margens super baixas, a Porto mostra também que tem vontade, não só vontade como está fazendo, de crescer para outras verticais, para outras fontes de receita. E esse é um dos pontos mais importantes quando você está analisando uma empresa, você observar se a empresa está com sede, se ela está com vontade, se ela está fazendo ações para conseguir aumentar as suas fontes de receita, aumentar a rentabilidade. Você observar que é uma empresa que não está parada no tempo, continua sempre investindo em si mesma para aumentar os resultados. Portanto, ao observar a lucratividade e a cotação, inclusive, da Porto, você verifica que quando você encontra todas essas características positivas em uma empresa e você fica investindo no longo prazo nessa empresa e segura e não vende, o retorno para o acionista vai vir. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, você precisa fazer a sua própria análise. Isso aqui é uma análise didática para você entender como funciona a análise de uma empresa. Aqui eu passei muito rapidamente por cima, não cheguei nem na metade do documento de resultados, senão o vídeo ia ficar muito grande, muito maçante para quem está assistindo. Mas aqui você verifica a importância de você sempre analisar o negócio e a empresa como um todo, nunca olhar só para números, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha ensinado para você alguma coisa que você ainda não sabia. Por favor, curte, se inscreve no canal, comenta algo aqui embaixo. Você investe em Porto? Um abraço e bons investimentos.